Olá pessoal, neste vídeo eu vou abordar a temática Revolução da Inteligência Artificial, tratando de alguns possíveis impactos e reflexões acerca das novas tecnologias que têm surgido. Bom, qual será o impacto das novas ferramentas de inteligência artificial na sociedade? Ainda é muito cedo para a gente saber, como que os diferentes setores da nossa sociedade, no nosso meio produtivo, vão reagir frente aí às novas tecnologias que têm surgido. Então eu vou tratar aqui no tom de especulação, abordando algumas notícias que trazem alguns impactos mais imediatos dessas novas ferramentas. Primeiro, nós temos aqui a notícia de um português que ele criou uma empresa e colocou o ChatGPT como CEO, auxiliando aí na tomada de decisão das ações da empresa, e no primeiro mês ele já obteve 100 mil euros de financiamento. Então aqui mostra o poder, de suporte à tomada de decisão dessas ferramentas de modelo de linguagem, nesse caso o ChatGPT. Aqui nós temos uma notícia do ChatGPT, ele criando e gerenciando uma empresa do zero, conseguindo uma receita em poucos dias. Nesse caso, na área de empreendedorismo, e a gente pode notar aqui um certo senso de criatividade. O ChatGPT, como ele foi criado a partir de todo o conjunto de informações da internet, ele consegue emular, simular um certo senso criativo que pode aí fornecer insight para a criação de novas empresas, novos produtos. Aqui uma situação bem interessante. Nós tivemos aí em Hollywood, primeiro a greve dos roteiristas, porque começaram a criar roteiros de séries de cinemas através do ChatGPT, que ele consegue criar histórias, personagens, enredo de forma muito rica. E, posteriormente, nós tivemos a greve dos atores de Hollywood, em função das ferramentas de geração de imagens, de edição, adaptação de imagens, que conseguem pegar imagens de pessoas e trabalhar essas imagens em diferentes tarefas, diferentes contextos. Então nós tivemos aí duas frentes de tecnologia, os modelos de linguagem, como o GPT, e as ferramentas de criação, geração de imagens, e impactaram diretamente o ramo da arte, lá o Hollywood, no caso. Também tivemos aqui a notícia que um jornal da Alemanha cortou 20% da equipe devido aí ao potencial da IA de redigir textos de forma muito clara, coesa, precisa, inclusive reescrever textos. Então houve aí esse corte na empresa. Também tivemos algumas notícias acerca de demissões no próprio setor de tecnologia, porque os modelos de linguagem eles conseguem também criar módulos de software de maneira muito precisa e com boa qualidade, o que ocasiona também uma alta produtividade nas empresas que desenvolvem projetos de software. Que nós tivemos uma notícia que o empresário demitiu 90% da equipe de suporte devido à automatização com IA. Também que a IBM quer trocar quase 8 mil trabalhadores por IA. A Olhar Digital também trouxe a questão aí das emissões no setor de tecnologia, e aqui a BBC trouxe uma empresa que trocou 90% dos funcionários do SAC por inteligência artificial. Bom, dada todas essas novas tecnologias que têm surgido, esses impactos que a gente tem observado, vem uma antiga pergunta em mente: a substituição do homem. Sempre se pensou que a automação substituiria os trabalhos manuais. Porém, com essas ferramentas que têm surgido, que aperfeiçoam o uso da inteligência artificial, surge a possibilidade de substituição do trabalho intelectual do homem, ou ao menos um grande aumento de produtividade nessas tarefas de caráter mais intelectual. Então, a gente vê aí um novo aspecto que a IA vem impactar trabalhos intelectuais. Mas, se a gente observar também de um lado mais otimista, surge também muitas oportunidades agora de IA aplicada, da gente usar a IA para resolver problemas, demandas locais, demandas específicas, demandas contextualizadas. Então, a gente tem aí uma possível substituição de trabalho intelectual ou aumento de produtividade, mas também nós temos aí novas possibilidades que surgem com essa disruptura, que seria a aplicação da IA em diversos contextos.
Então aí nós temos algumas preocupações com esse grande avanço da IA. Será que as novas oportunidades que vão surgir aí da IA aplicada vai cobrir as vagas que serão suprimidas pelo avanço da IA? A gente não sabe disso ainda, né? E só o decorrer do tempo vai nos dizer. Outra questão que surge é se os indivíduos e as empresas estão preparados para usar a IA com ética. A gente já viu aí várias imagens fake de pessoas públicas sendo usadas para denegrir a imagem dessas pessoas, né, através de tecnologias que geram essas imagens. Então a gente não sabe ainda como que, né, as gerações vão se comportar com todo esse poder que essas ferramentas proporcionam. Outra preocupação que surge é que as IAs elas podem desenvolver um comportamento ou personalidade negativa, influenciando as pessoas de forma negativa ou direcionando ideologicamente. O ChatGPT ele foi treinado com as informações da internet, mas também ele teve parte do seu treinamento supervisionado por pessoas que indicavam respostas que eram adequadas ou inadequadas, né? Então a gente sabe que quando não houver esse treinamento supervisionado, a IA ela pode desenvolver um comportamento que vai ali criar respostas com discriminação, né, com discurso de ódio. Então essa é uma preocupação, porque essas tecnologias elas vão estar na mão de diversas empresas e diversas pessoas. Outras preocupações que surgem é que essas ferramentas elas podem tanto potencializar o fazer humano, ou seja, eu posso criar coisas mais complexas num tempo menor, otimizar e aumentar a minha produtividade, ou eu posso apenas me apoiar nessas ferramentas para fazer tarefas no meu lugar. E aí, né, as pessoas podem se tornar mais preguiçosas e apenas se apoiar nessas ferramentas. Outra preocupação é se há um limite para o uso da IA, se a gente deve regulamentar. E nós podemos ver o próprio Elon Musk, que é um dos grandes nomes aí da tecnologia, ele demonstra uma grande preocupação do uso irrestrito da IA. E ele acha que a gente deve criar aí certas restrições, principalmente em alguns setores. Também temos aí uma questão se as grandes corporações, se elas não usaram ou estão usando dados sigilosos para alimentar essas superinteligências que têm surgido. Por exemplo, será que a Google não usou os dados dos nossos e-mails, do nosso Drive, para deixar o Bard, né, o modelo de linguagem do Google, mais preciso? A gente sabe que o GPT ele usou informações sigilosas que não tinha permissão, né? Mas a gente não sabe a extensão desse uso indevido. E aí nós temos notícia, por exemplo, a Itália ela chegou a bloquear o GPT por um tempo, então tentou aí um certo movimento de resistência, mas eu acho particularmente muito difícil você ter uma resistência ao movimento que vem aí por todos os setores da nossa sociedade. Então, era isso que eu queria trazer nesse vídeo, alguns possíveis impactos, algumas especulações e algumas preocupações acerca desses grandes avanços que a gente tem tido aí com a inteligência artificial. Aguardo vocês aí nos próximos vídeos. Até mais.